da Copa do Mundo Futebol Feminino, né? O futebol feminino cresce bastante aqui no nosso país. Mas claro, como você bem colocou, você sabe que no meu tempo, lá na década de 1970, quando eu estava no ginásio, o vôlei naquela época era um esporte que a gente achava que era um esporte mais feminino do que masculino, sabia disso? Sabia, porque eu também fui jogadora de vôlei com esse 1,5 m. Meu, eu era levantadora, tá? Então, por muito tempo eu joguei vôlei e os meninos falavam, isso é coisa de menina. Então, no meu tempo de escola também existia essa classificação de que isso não era para homens, né? Então, sempre houve esse preconceito, isso é para homem, isso é para mulher. Mas o que eu venho percebido nos últimos tempos é essa representatividade da mulher em campo, em quadro, que eu acho ótimo isso, rompendo todos esses paradigmas e preconceitos, porque antigamente se uma mulher pisasse no campo de futebol, já era olhada como um problema pelos outros homens, tipo, que louco é esse que trouxe a esposa no campo, né? Então hoje não, hoje nós estamos usando as famílias, as mulheres, as torcedoras. Inclusive na nossa Copa nós tivemos uma mulher representando lá como comentarista, então tudo isso é muito importante, essa representatividade mesmo feminina. Agora eu vou partir para uma outra dúvida. Recentemente, eu fui conhecer um restaurante novo que abriu lá no Guarujá, pertinho do Shopping La Plage, e esse restaurante tinha nos fundos ali uma quadra de vôlei de praia, tipo particular, era só do restaurante. E eu vi que tinha um instrutor ali com umas 10, 12 bolas e tinha um sujeito fazendo treinamento, ou seja, esse cara pegava a bola, jogava pro cara e o cara devolvia com o pé. E assim fazia. Aí depois ele treinava o saque, né? O saque no futevôlei, né? Vamos dizer assim. Enfim, treinamento. Você é especialista em treinamento físico, mas existe o treinamento técnico. Na sua opinião, as mulheres têm mais dificuldades tecnicamente de se adaptar, por exemplo, ao futebol? Eu nem digo que é tecnicamente, eu falo que nós temos uma composição corporal diferente, nós temos hormônios que nos impedem em alguns momentos, sim, nós menstruamos, nós engravidamos, então todo esse processo de hormônio feminino, existe algumas fases que a mulher está mais vulnerável, mas nada impede ela de desenvolver uma capacidade física. É lógico que o homem ele tem mais testosterona, então se é um esporte como o halterofilismo, é lógico que o homem ele vai ter um percentual acima em sua massa muscular desenvolvida para hipertrofia, enfim. Mas hoje as mulheres estão, dentro da categoria delas, mostrando que ela também tem o seu espaço. E nós tivemos aí, por muito tempo, nós fomos banidas, vamos dizer assim, era proibido a mulher, de repente, estar nessas competições. Foi, se não me engano, foi em 1996 que começou a ter mais participação das mulheres mesmo dentro das competições olímpicas. Então, até mesmo para o recorde, para bater recordes e para conseguir a sua medalha olímpica, demorou muito tempo, porque havia, sim, uma separação. Mas essa separação não é nem porque ela não tem condições físicas, é mesmo pela questão cultural, né, Roberto? Por assim, a mulher não pode, a mulher tem que ficar em casa, a mulher tem que cuidar dos filhos, aqui não é lugar de mulher. Mas isso não impede ela de desenvolver capacidade alguma. É claro que ela não vai competir com o homem, porque não seria nem justo, pelas condições mesmo da sua constituição física, metabólica, hormonal. Mas ela tem, tanto quanto o homem, capacidades para serem desenvolvidas e treinadas. Estou me lembrando assim, o que a gente percebe em tempo de Olimpíada, por exemplo, eu adoro Olimpíada, né? Vários esportes ali, atletismo, esportes de quadra, né? Muita coisa assim. Agora, os números do desempenho feminino, esses números são, comparados aos números dos homens, eles são sempre mais baixos, né, Leilani? Mais baixo, devido também à mulher ter uma carga muito grande de responsabilidade, eu acredito também, Roberto. Porque imagina uma mulher, vamos pensar hoje, uma mulher que quer desenvolver a sua habilidade física para desenvolver um esporte. Ela é mãe, ela é dona de casa, ela cuida de filhos, ela cuida de marido, ela tem várias outras funções, além de desenvolver uma capacidade específica do esporte. Agora, o homem, que ele faz? Ele pode trabalhar e vai direto para o treinamento físico. Então nem trabalha porque ele já tem ali a sua profissão como esporte. Mas a mulher, mesmo que ela seja uma mulher que ela está sendo treinada para uma capacidade física para ser medalhista, para encarar um campeonato, ela tem outras funções que não tem como ela deixar.
ela deve ser mãe, ela é filha, e isso pega nas costas de uma mulher. Então, ela não é simplesmente uma atleta. Nenhuma mulher tem uma função só, porque isso já está na nossa biologia celular, a gente já carrega isso, entendeu? A gente sempre está acumulado de muitas tarefas. Então, quando uma mulher ganha uma medalha, ela deveria ganhar duas. Falando de um outro ponto, eu acompanhei uma entrevista ontem dada pela CEO, uma gestora de marketing do Internacional de Porto Alegre, né, que é um clube de futebol, e ela estava se manifestando, inclusive, dois pontos interessantes, né? Você fala de preconceito. Por exemplo, ela falou que ela tem percebido nos últimos meses, nos últimos anos, maior interesse dos patrocinadores pelo futebol feminino lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Isso é fundamental. E ela disse que agora, recentemente, eles alcançaram um equilíbrio de receitas e despesas para tocar o departamento de futebol. Mas ela deu um número lá que me assustou. A diferença de investimento de patrocinador com futebol feminino do masculino, Lenani, chega a surpreendente casa de 18 vezes. Ou seja, se investe 18 vezes mais no futebol masculino do que no feminino. Tem essa também, né, minha amiga? Ou seja, existe preconceito até do patrocinador, né? Sim, o esporte já é difícil, só pensam no futebol. Imagina os outros esportes. Nós temos tantos outros esportes e modalidades que não tem a verba que tem o futebol. Mas o futebol ficou marcado na história do mundo como um esporte para homens, porque ele, na verdade, eles acham que isso aí é força bruta, é o homem ali duelando, entendeu? Ali, e eles querem ver essa pancadaria mesmo. Eles acham que isso aí não é esporte feminino. A mulher é muito vulnerável para isso. Mas ela já vem conquistando o seu espaço, sim. Mas eu percebo que até quando tem o futebol feminino, não tem tanta visibilidade e a gente não tem nem tanto interesse em assistir. Porque a gente já tem lá um programinha mental instalado que isso aí é coisa para homem, é coisa para macho e não para mulher, né? Essa eu gostei do governo federal, ele já publicou aí no Diário Oficial da União, aliás, deve publicar ao longo da semana, nos jogos da seleção brasileira, aliás, o horário é ótimo, né? Entre 7 e 8 horas da manhã, ou seja, vai dar para todo mundo acompanhar, lá na Austrália e Nova Zelândia. Haverá ponto facultativo nas repartições públicas federais, a gente espera que isso aconteça também no estado e nas cidades. É mais um incentivo, né? É um incentivo, sim. É um incentivo porque nós precisamos realmente dessa representatividade das mulheres e nós precisamos ter esse apoio. Mas o que eu vejo que mais uma mulher precisa também, para ter esse engajamento, ela precisa estar num ambiente seguro, respeitoso, né, Roberto? Porque quando vai mulher para campo, vai para quadra, sempre tem aquela piadinha, sempre tem aquela falta de respeito. Então, às vezes, muitas mulheres deixam, às vezes até tem o espírito competitivo, sabe? Aquela vontade de competir. Porque, por isso que eu digo, quando eu falo que eu não gosto do esporte, não é que o esporte não é importante, é que eu não tenho espírito competitivo. Eu sou mulher de academia, eu sou mulher de ginástica, eu sou mulher de outras modalidades, eu não gosto de competir. Mas quando a mulher tem na sua alma a vontade de competir, é dela, isso é congênito, nasceu com ela. Então, daí ela quer ter esse espaço, ela quer ter esse campo para ela explorar. Só que às vezes ela não pisa nesse campo, por quê? Por medo, por insegurança, por preconceito, por não se sentir segura. Então, muitas mulheres poderiam estar desenvolvendo e aumentando essa força mesmo, dessa representatividade feminina dentro dos esportes, mas por falta realmente de segurança. Porque muitas vezes a mulher, quando está ali na quadra, o homem está olhando muito mais para as formas físicas dela do que as habilidades físicas dela. Então, isso realmente é constrangedor. Então, nós precisamos ter um movimento cultural para integrar a mulher no esporte. Nós precisamos mudar, principalmente os homens, o olhar para a mulher nesse espaço, para saber respeitá-la, para saber que ela tem, para saber que tudo tem um limite, né? Então nós precisamos olhar para essa mulher como uma competidora, como uma mulher que está buscando também a possibilidade de desenvolver a sua capacidade e mostrar o seu talento esportivo. Uma última pergunta antes de te liberar. A técnica da seleção do Brasil, a Pia, ela gosta muito da parte física, é muito importante a parte física além do esquema tático, etc. e tal. E ela mandará sua equipe a campo com um sistema de marcação que a gente chama de marcar no campo do adversário, ou seja, você não fica esperando o adversário no seu campo, você vai atrás da bola.
E é claro que a exigência física nesse comportamento tático, ela é muito grande, ela é muito forte. Então, ou seja, as meninas elas serão muito cobradas na movimentação dentro de campo. E aí você, como especialista dessa questão de treinamento físico, treinamento aeróbico, muscular, no que você acha que ela deve estar investindo para treinar essas meninas para terem mais fôlego durante o jogo? Olha, hoje nós falamos, se nós formos comparar o treinamento físico de 20 anos atrás e hoje, mudou muita coisa, né, Roberto? Antigamente eles mal, se você olhasse para as pernas do jogador de futebol, eles nem tinham o volume muscular que tem hoje. Então nós não tínhamos tanta sofisticação em aparelhos, biomecânica dos aparelhos. Então, hoje nós temos um resgate de muito treinamento funcional dentro do campo. A gente consegue ver uma movimentação, uma mobilidade maior dentro desse treinamento físico. Então, hoje mudou muito a característica do treinamento. Antes era aquele movimento de campo muito tático, mas não tinha muito desenvolvimento muscular, não se preocupava muito com exercícios mais de músculos profundos, como é o Pilates. Então, hoje a gente pega um Cristiano Ronaldo, ele faz Pilates. Agora, quando isso há 30, 40 anos, 20 anos, sei lá, não tínhamos isso, tá? Não existia falar em treinamento de músculos mais profundos, estabilizadores do core. Não existia isso. E hoje nós temos tudo isso para preparar essa performance tática, técnica no campo, esse rolamento, porque se pegar o Neymar rolando daquele jeito, caindo daquele jeito, se ele não tiver um bom treinamento de mobilidade, de pilates, fortalecimento de músculos mais profundos, a lesão é certa. Então, o que eu vejo? Que quando você tem essa marcação mais cerrada, esse desenvolvimento no campo mesmo, de muito arranque, muito giro, muito mais corporal do que simplesmente um chute na bola, eu preciso desenvolver capacidades que não eram vistas antigamente. Então, quando eu olho esse tipo de jogo, eu percebo o quanto ali está envolvido liberação neuromiofacial, pilates, musculação. Então tem muito mais elementos ali para o treinamento físico. E coisas que não tinham nem o conhecimento há 30, 20 anos atrás. Então, hoje, uma pessoa que está dentro do campo, ela é muito treinada em todas as capacidades. E quando eu falo capacidades, é a flexibilidade, a força, a resistência. Então, é um todo. Eles vão para a água, eles vão correr. Então, é todas as capacidades físicas treinadas. E isso torna o jogo muito mais dinâmico, mas também mais perigoso, lógico, mas também eles estão mais preparados para tomar